Olá, caríssimos, bem-vindos ao canal da Sociedade Espírita Maria Nunes para mais um momento de reflexões com o livro Horizontes da Mente, de Miramês e João Nunes Maia, psicografado por João Nunes Maia. Hoje nós escolhemos para as nossas reflexões, já que estamos no pique do amor, Amor a Si, gravado com Vida Feliz, de Joana de Ângeles, vamos o amor ao próximo. Capítulo 22 do livro Horizontes da Mente, aprender com o próximo. Por que amor ao próximo? Porque o aprendizado se instaura na linha do amor. O aprendizado se instaura à medida que nós conseguimos assimilar a lição que a convivência com o outro nos proporciona. Nós ainda, eu digo isso, nós, apontando diretamente para mim, nós ainda não conseguimos assimilar nos ensinamentos de Jesus a importância do próximo na nossa existência. Apesar de tudo, ou além, é apesar mesmo, de tudo que Jesus nos traz, não só na vivência, na escrita do Evangelho, mas também nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona, nós ainda não conseguimos assimilar a grandeza do próximo na nossa vida, a grandeza, a amplitude da importância. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas porque é difícil assimilar. Eu falo difícil no sentido de nós caminhamos bastante, graças a Deus. Nós temos avançado bastante em entendimento, mas ainda assim é muito pouco diante do que nos proporciona, ou do que pode nos proporcionar a convivência uns com os outros. Então, mas Miramês está falando aqui do aprendizado, da importância do aprendizado, como que o aprendizado é uma coisa sagrada em cada estágio da existência. E eu acho que não só na carne, mas fora da carne. Então, nesse processo de evoluir, não tem como nós nos conhecermos, nós aprendermos sem o próximo. Joana fala uma coisa muito interessante, quando ela diz que o ser está fadado é a expressão que ela usa, a autorrealização. E neste processo de autorrealização, é imprescindível que nós saibamos onde estamos, quem somos, as nossas condições. E essas condições só são possíveis na exteriorização do eu. Então, essa também é uma expressão de Joana, a exteriorizar o eu. Onde que eu exteriorizo o eu? No contato com o próximo. É o outro quem tira de mim aquilo que eu tenho. De bom? De ruim. Vamos sair dessa linha, já que a gente está falando de aprendizado, e Miramês nos traz isso com muita delicadeza, vamos sair dessa linha de valoração, de dar valor. É ruim, é bom. Todas as vivências a que estamos submetidos nos proporcionam uma lição, o aprendizado. Então, seja ela boa ou ruim, se ela for ruim e eu tirar a lição dela, não foi bem sucedida. Se ela for boa e eu não conseguir aprender o que eu tenho que aprender, foi mal sucedida. Então, nós precisamos entender, e aí, aqui em especial, Miramês está falando do contato com o outro, não é? A gente tem vários pontos de aprendizado.
inclusive o contato consigo mesmo. Por isso eu comecei falando, acabamos de gravar o Vida Feliz de Joana, falando do silêncio interior, da necessidade de aquietamento interno para que a gente tenha esse contato consigo, para que a gente ame a si mesmo, né? E aí, lembrando dos ensinamentos de Jesus, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso desta mediação, desse eixo que sou eu. Quanto eu amo o próximo, quanto eu amo a Deus. Isso diz de mim. Então, exteriorizar, voltando à expressão usada por Joana, exteriorizar esse amor com o outro, seja que nível for, diz de mim, do quanto de amor eu tenho, para que eu faça esse movimento de amar a Deus acima disso. E como que este movimento me proporciona aumentar o amor a Deus, que me proporciona aumentar o amor a mim, que me proporciona aumentar o amor ao próximo. Isto é aprendizado. Então, se nós aprendermos a olhar o próximo como este irmão do caminho, né? Como um instrutor diário. Minha mesa usa essa expressão. É um instrutor diário. O próximo, em relação a nós, é um instrutor diário. Ele faz esse movimento de tirar de nós o que nós temos. O que nós temos. Cabe a nós outros avaliarmos se isso é bom ou ruim, usando como referência o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Aí não tem erro. Aí dá para mim saber se o que eu fiz tá na linha do bem ou tá na linha do mal. Se isso está condizente com o que eu aspiro para mim, com o que eu estou aprendendo ou não. E sem açoitamentos internos, aprender a lição e mudar o que for necessário. Melhorar sempre é o ideal. Desfazer maus entendidos ou mudar a postura, se eu estou ali na linha do mal, do prejuízo ao próximo, é importante para que eu melhore. Então, mudar sempre para melhor. Né? Se eu estou bem, vamos melhorar. Se a minha postura, se o meu comportamento é mau, também mudar, aí modificar a postura. Então, se nós entendermos que o próximo, ele nos exercita, ele nos proporciona esse exercício, por isso é o instrutor diário, segundo Miramês. Se nós conseguimos entender isso, nós vamos evoluir disciplinadamente. Nós vamos procurar disciplinar os nossos passos a fim de que nós possamos, neste movimento de acolher o que o outro traz, mesmo que de forma violenta, né? Porque tem uma coisa interessante que Miramês traz nesse texto, é que o próximo, esse irmão do caminho, ele enxerga os nossos defeitos com mais precisão, porque ele está mais próximo, assim como nós, os outros. E porque é ele que sente os prejuízos desses defeitos. Então, quando ele nos cobra violentamente, é porque está fazendo mal a ele. Nós não agimos da mesma forma, porque nós não somos o próximo do outro. Às vezes a gente reage violentamente àquilo que o outro está ali, né? A gente está na convivência com o outro está te causando danos. A postura, a conduta do outro está te causando danos, está te fazendo sofrer. E você diz disso. Se nós estamos nessa linha do amor, do aprendizado, o ideal é que a gente aquiete os nossos corações, voltando a Joana, que a gente apazigue e tente dar o melhor de nós. Mas geralmente isso não acontece. Assim como o próximo nos devolve com violência, os danos que nós estamos causando a ele, a nossa tendência é fazer o mesmo. A chamada de atenção aqui de Miramês é que a gente aprenda nessa situação
com o próximo, para que a gente se transforme e a gente melhore. Porque aí a nossa postura, a nossa conduta com o próximo vai ser diferente da conduta do próximo conosco. Então, quem nós podemos mudar de fato somos a nós mesmos. Então, quando nós investimos neste aprendizado, nós ganhamos muito. E aí a gente pode levar isso ao próximo de forma diferente. Então, Miramês vai nos chamar a atenção nesse processo de aprendizado para o cultivo da humildade. Porque é a humildade que vai nos afastar ali daquele orgulho, da prepotência que nos leva a agir com violência, a responder com violência ao outro, aos defeitos do outro, inclusive. E aí, cultivando essa amizade, essa humildade, esse ambiente de humildade, ele vai nos proporcionar uma serenidade de coração. Serenidade essa que abre portas de ouro, palavras de Miramês, para um entendimento maior. E nos proporciona ter mais facilidade de assimilar o aprendizado, inclusive através de ciências mais complicadas e filosofias mais difíceis, porque nós vamos acolher com serenidade aquilo que o outro nos traz, mesmo que a gente ainda não entenda, mas que a gente possa aos poucos ir entendendo. Porque o contato com o próximo, seja em que circunstância for, sempre vai nos trazer aprendizado. Muitas vezes nós fugimos, Miramês nos traz isso, né? De alguns, ou aulas, as aulas são sucessivas por onde andamos. Essa é a expressão que ele usa. Sempre vai ter um próximo no caminho, um irmão no caminho, caído ou não. Como nós vamos lidar com essas lições? Muitas vezes nós fugimos das lições, mas outro movimento e a gente está em nova situação de aprendizado. Por quê? Olha o que Miramês nos deixa bem claro, importante a gente gravar. O determinismo no aprendizado é caso definitivo. Se a gente não aprender aqui, a gente vai aprender ali. Se a gente não aprender ali, a gente vai aprender acolá. O movimento que a vida faz nos coloca diante de situações de outras pessoas, de próximos, que nos trazem, nos levam de encontro às nossas dificuldades e às nossas facilidades também, né? Então, nós que vamos valorar aqui se é bom ou se é ruim. Independente de ser bom ou ruim, se nós tirarmos a lição, se o aprendizado se instaurar, pronto. Fomos bem-sucedidos no empreendimento da vida, no viver, no compartilhar, no contato com o próximo. Então, é dentro disso que Miramês vai nos dizer que a liberdade que nós temos neste processo de aprendizado, nessa escola da vida, é a da obediência e do amor. Então, se nós soubermos obedecer e amar, e é da caridade também, nessa troca, essa doação. O outro está nos dando o que ele tem. Nós estamos dando o que nós temos. Se nós nos aperfeiçoarmos, o que a gente vai ter para dar vai ser melhor. Então, o chamado é para cada um, neste aprendizado. Então, é de entender, aí ele nos chama a atenção, né, para essa obediência, para o amor e para a caridade, ele vai nos chamar a atenção para a fala de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, onde ele nos diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, se em tudo dermos graça, em tudo estaremos aprendendo. Essa é a grandeza do aprendizado, do entendimento, dentro do que Paulo nos traz. E aí Miramês reforça, porque cada alma irmã que convive conosco é a nossa mestra.
E a disciplina atuante, a disciplina que nós devemos usar, é a vigilância que não ficou esquecida. Então, não esquecer de estar vigilantes, porque tudo o que a vida nos traz é para nós aprendermos. Então, em tudo dai graças. Em tudo sabeis tirar a lição. Paulo deixa isso claro para todos nós. E aí, Miramês, para nos fortalecer a alma, o coração, nos traz a figura de Jesus como o próximo mais iluminado que se aproximou de nós. Porque a partir deste aprendizado, desse contato com esse próximo tão amoroso, com esse irmão tão iluminado, conosco, essa convivência em todos os sentidos, e aí através das suas lições, das suas pregações, da sua conduta para conosco, essa convivência, mesmo através das escritas do seu Evangelho, é que nos auxilia a entender a necessidade da humildade, da caridade, do perdão, da misericórdia. E a necessidade de não nos ofendermos com as atitudes do próximo, porque ele vai nos chamar a atenção, Miramês, vai nos chamar a atenção ao exemplificar Jesus, que quando nós não perdoamos, quando nós não somos misericordiosos, quando nós não somos caridosos, as forças mentais que nós acionamos em direção ao ofensor é inflamada pelos sentimentos, e isto nos causa danos. O contrário do perdão, da misericórdia, da indulgência, da caridade, da humildade, que nos aciona, ou que aciona em nós forças superiores, transformadoras. Aí o aprendizado. Aí o aprendizado. Aí a lição tirada, seja do que for. Seja do que for que nós estivermos vivendo com este próximo. Então, aprender com o próximo, ou aproveitar esse contato com o próximo, seja como for, para aprender, é disciplinar a si mesmo, é preparar a si mesmo para todas as lutas, para as outras lutas que virão. Então é um processo de melhoramento contínuo, que o outro, que o próximo vai nos proporcionar, se estivermos vigilantes e se formos humildes o suficiente para darmos graça a tudo que se chegar até nós. Bom, e aí, por que Miramês nos traz isso? Porque essa disciplina de si mesmo é que vai nos proporcionar a percepção das nossas emoções e a modificação, a transformação, a educação dessas emoções em nós, não no próximo, em nós. Porque quando nós conseguimos, ele fala de evitar, né, de conter essa catástrofe interna que ocorre quando o outro te cutuca e você fica fervilhando, né? Ele chama isso de vulcão, essa força interna em combustão, quando a gente consegue controlar e não deixar esse vulcão explodir, né? Esse descontrole emocional que ataca o outro, que busca, através da ofensa, revidar a ofensa, que nos coloca nessa inflamação constante de guerrilha interna. Quando nós conseguimos fazer isso, ele nos diz o seguinte: a paz reinará em nossa vida, quando nós conseguimos isso. Já que por natureza humana educada, ou com a natureza humana educada, controlada, edificada, aprendemos com o próximo a natureza divina,
que reina em toda a criação de Deus. Aí nós vamos entender que nenhum de nós evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Então, como não agradecer cada momento que nós vivemos uns com os outros? É nesse sentido que eu acho que temos muito que aprender. Que o que nós sabemos, o que nós entendemos, o que nós assimilamos da relação com o próximo, dentro dos ensinamentos de Jesus, é muito pouco dentro do que ele de fato nos traz. Então nós precisamos avançar muito ainda neste processo de aprendizado, nessa acolhida do próximo em nossa vida como mestre, como instrutor diário. Não é fácil, eu sei. E eu sei que vocês sabem. Mas nós somos o próximo uns dos outros. Muitas coisas nós discordamos ainda. Muitas coisas nós não aceitamos no outro. Porque ainda não há paz em nós. Porque as nossas dificuldades ainda são grandiosas. Então, quando a gente, ou à medida que a gente for aprendendo, um pouquinho que seja cada dia, mesmo fugindo de uma lição aqui, e ela nos pegando ali do outro lado, à medida que nós somos avançando, vai ficando mais fácil. E quem está à frente, qual é o nosso próximo que nos guia? Ele, Jesus, o mestre por excelência, o grande mestre do amor, do qual nós não podemos abrir mão neste processo de aprendizado. Então que ele nos ilumine, porque o nosso tempo já se esgotou, mas a gente se reencontra daqui a pouco. Beijos em cada coração. Fiquem com Deus.